No meio do centro da cidade, um terreno cercado por grades parece quase vazio. Alguns carros entram, outros saem, e nada ali chama muita atenção. Só que, em muitos casos, aquele pedaço de asfalto fatura mais por mês do que lojas bem montadas da mesma rua. De fora, estacionamento parece um negócio simples demais. Não tem vitrine, não tem produto sofisticado, não tem marketing chamativo. Mas é justamente essa simplicidade que esconde o dinheiro. A lógica parece banal: um carro paga algumas horas e vai embora. Só que o dono não está vendendo vaga. Ele está vendendo conveniência, tempo e, em bairros certos, até desespero. Perto de hospital, fórum, aeroporto, faculdade ou centro comercial, estacionar na rua pode ser quase impossível. E quando parar vira problema, qualquer espaço disponível ganha valor. É aí que começa um dos negócios mais invisíveis do cotidiano. Estacionamento existe porque a cidade foi feita para carros, mas quase nunca para carros parados. As pessoas se movem, trabalham, resolvem coisas, e o veículo precisa ficar em algum lugar. Esse intervalo entre o uso do carro e a próxima saída é o que gera receita. Por fora, ele parece só um terreno com faixas pintadas no chão. Em versões mais simples, tem uma guarita, uma cancela e um funcionário. Em versões maiores, entra sistema, câmera, mensalista, lavagem, convênio e serviço extra. O ponto mais importante desse negócio não é o tamanho do terreno. É a localização e o fluxo em volta dele. Um estacionamento mediano em um ponto excelente vale mais do que um estacionamento grande em uma rua morta. Agora vem a primeira virada. O dono de estacionamento não depende só do número de vagas. O que manda de verdade é quantas vezes cada vaga gira ao longo do dia. Imagina um estacionamento com 40 vagas. Se cada vaga fosse usada uma única vez por dia, a conta seria limitada. Mas se a mesma vaga recebe 3, 4 ou até 5 carros em horários diferentes, o mesmo espaço começa a render muito mais. Vamos usar um cenário plausível. Um estacionamento de 40 vagas em uma área movimentada, com ticket médio de R$ 12 por uso. Se essas vagas girarem, em média, 4 vezes por dia, isso representa 160 atendimentos diários. Multiplicando 160 usos por R$ 12, chegamos a R$ 1.920 por dia. Em 26 dias de operação no mês, esse estacionamento bateria algo perto de R$ 49.920 de faturamento bruto. E isso sem contar serviços extras. Esse número já surpreende porque, visualmente, o negócio parece parado. Carro parado passa impressão de inércia. Só que, financeiramente, o que está acontecendo ali é uma operação de giro de espaço. Mas o verdadeiro truque não é esse. O rotativo chama atenção porque é o mais visível, porém boa parte dos estacionamentos ganha estabilidade com outra fonte. E ela entra todo mês, mesmo antes do primeiro carro avulso aparecer. Estamos falando dos mensalistas. São clientes que pagam um valor fixo para usar uma vaga de forma recorrente, geralmente por trabalhar ou morar na região. Para o dono, isso funciona como uma base previsível de receita. Se 15 dessas 40 vagas forem destinadas a mensalistas por R$ 300 ao mês, isso adiciona R$ 4.500 fixos ao caixa. Em bairros mais caros, essa mensalidade pode passar de R$ 400 ou R$ 500 por vaga. Ou seja, só aí já existe um colchão financeiro. Muitos estacionamentos combinam os dois modelos. Parte das vagas fica para mensalidade e parte para rotativo. Isso reduz o risco de dias fracos e melhora o aproveitamento do ponto. No nosso cenário, 25 vagas poderiam girar no rotativo e 15 vagas poderiam ficar com mensalistas. Dependendo do fluxo da área, essa mistura pode ser mais saudável do que usar tudo em uma única estratégia. E aí que começa a parte que quase ninguém enxerga.
Por que faturamento bonito não significa lucro alto? O dono de estacionamento pode colocar quase 50 mil ou 60 mil reais por mês para dentro e, ainda assim, não ficar rico. Esse é o ponto que separa a curiosidade de análise real. O primeiro custo pesado costuma ser o terreno. Se o dono não é proprietário do imóvel, o aluguel vira a maior pressão do negócio. E quanto melhor o endereço, maior a chance de esse custo consumir boa parte da receita. Num centro urbano valorizado, não seria estranho ver um aluguel de 10 mil, 15 mil ou até mais, dependendo da cidade e do tamanho. Como o estacionamento precisa estar bem localizado para funcionar, ele também paga caro por isso. A localização que gera lucro é a mesma que aperta a margem. Depois vem folha de pagamento. Mesmo operações enxutas costumam precisar de pelo menos um atendente, alguém para cobrir folga, às vezes caixa, manobrista e controle em horários de pico. Com encargos, essa conta sobe rápido. Uma estrutura pequena pode gastar algo entre 8 mil e 15 mil reais por mês com equipe, dependendo da escala e da cidade. Em estacionamentos 24 horas, esse número tende a subir ainda mais. O negócio parece simples, mas não é totalmente automático. Ainda entram energia, internet, sistema de cobrança, impressora de ticket, manutenção de cancela, câmeras, seguro, impostos, limpeza e pintura periódica. Nada disso parece gigantesco isoladamente. Junto, tudo começa a comer o lucro. Se somarmos 12 mil de aluguel, 10 mil de equipe, 4 mil de impostos e taxas, e mais 3 mil em operação e manutenção, já temos 29 mil de custo. Em um faturamento de 50 mil, o lucro operacional cairia para perto de 21 mil. E isso antes de imprevistos. No papel, 20 mil de lucro parece ótimo. Só que basta o movimento cair, o aluguel subir ou algum problema aparecer para essa margem encolher. Por isso, dono de estacionamento bom não pensa só em vaga ocupada. Ele pensa em ocupação eficiente. Agora entra uma diferença decisiva. Quando o terreno é próprio, o jogo muda completamente. O mesmo estacionamento pode sair de uma margem razoável para um negócio muito forte. Sem aluguel pesado, o custo fixo despenca. O que antes sobrava em torno de 20 mil pode subir para 30 mil ou mais, dependendo do porte da operação. E é por isso que muitas famílias transformam terrenos herdados em estacionamentos em vez de deixar o espaço parado. Às vezes, o estacionamento funciona quase como uma monetização provisória de um imóvel. O dono segura o terreno esperando valorização, mas enquanto isso faz caixa todos os meses. O espaço rende duas vezes, no fluxo mensal e no patrimônio. Mas o verdadeiro truque ainda não é esse. Existe um detalhe pouco falado que faz alguns estacionamentos parecerem negócios medianos por fora, mas excelentes por dentro. Esse detalhe está no ticket médio escondido. Muita gente imagina que estacionamento só ganha nos minutos ou nas horas cobradas. Só que vários deles adicionam serviços complementares. E, como o carro já está ali parado, vender algo a mais fica muito mais fácil. Lavagem simples é um dos exemplos mais comuns. O cliente deixa o carro por 2 horas, volta e paga não só a vaga, mas também a limpeza. Em vez de um ticket de 15 reais, aquele cliente passa a valer 45 ou 60 reais. Se 20 clientes por dia comprarem uma lavagem de 30 reais, isso adiciona 600 reais diários ao faturamento. Em 26 dias, estamos falando de 15.600 reais extras. Claro que existem custos, mas a estrutura já aproveita um cliente que estava capturado. Além da lavagem, alguns oferecem polimento rápido, higienização, troca de óleo em parceria, recarga elétrica, serviço de valet para restaurantes e convênios corporativos. É a mesma lógica de transformar o tempo parado do carro em novas vendas. Esse é um padrão muito poderoso em negócios invisíveis. O produto principal atrai,
mas o lucro real cresce nos complementos. Com o estacionamento, a vaga abre a porta e os extras aumentam a rentabilidade. Agora vamos para outra camada. Nem todo estacionamento vive de pessoa física. Muitos ganham dinheiro com contratos B2B, que são menos visíveis e, em vários casos, mais estáveis. Uma clínica pode pagar por vagas reservadas para médicos e pacientes. Um escritório pode fechar 10 ou 20 vagas para funcionários. Um evento pode contratar o estacionamento de um fim de semana inteiro por valor fechado. Esse tipo de acordo reduz o risco de ociosidade. O dono troca parte da flexibilidade por previsibilidade. E previsibilidade, em negócio de custo fixo alto, vale muito dinheiro. Tem também o lado da sazonalidade. Em áreas de balada, casa de show ou estádio, dias comuns podem ser fracos, mas noites específicas explodem de movimento. Em regiões hospitalares, o fluxo tende a ser mais constante durante a semana inteira. Ou seja, 2 estacionamentos com o mesmo número de vagas podem ter resultados completamente diferentes. Um vive de pico eventual, outro de ocupação linear. Para o dono, entender o padrão do bairro é quase tão importante quanto ter o terreno. E aí que começa a parte que ninguém te conta. O maior inimigo desse negócio não é a concorrência direta. É a vaga vazia. Cada vaga ociosa representa espaço improdutivo. Como o custo fixo continua existindo, o estacionamento perde dinheiro em silêncio. O dono não vê prateleira encalhada, mas vê um metro quadrado que não se pagou naquele dia. Por isso, preço é um ajuste delicado. Se cobra barato demais, enche, mas a margem fica espremida. Se cobra caro demais, espanta cliente e transforma a ocupação em ociosidade. O equilíbrio entre giro e ticket é o coração da operação. A concorrência entra aí de forma indireta. Zona azul, garagem de prédios, aplicativos de transporte, ciclovias, metrô e home office podem mudar o fluxo da região. O estacionamento vive preso ao movimento da cidade e às mudanças no comportamento urbano. Ainda existe o risco jurídico e operacional. Se um carro é danificado, furtado ou sofre problema dentro do espaço, o cliente cobra do estacionamento. Em negócios com margem apertada, um caso mal resolvido pode apagar semanas de lucro. Por isso, câmera, seguro, organização e controle de entrada não são um luxo. São defesa financeira. O dono não paga por estrutura só para parecer profissional, ele paga para reduzir prejuízo futuro. Esse padrão lembra outros negócios invisíveis. Lava rápido, lavanderia, máquina de gelo, depósito de gás e cemitério particular também parecem simples por fora. Só que todos vivem de repetição, uso recorrente e boa gestão de capacidade. O estacionamento faz parte dessa família de negócios que monetizam necessidade básica com baixíssima glamourização. Ele não depende de tendência, moda ou desejo. Depende de um problema cotidiano que nunca desaparece por completo. Então, quanto ganha o dono de um estacionamento? Em uma operação pequena, mas bem localizada, pode sobrar algo entre R$8.000 e R$20.000 por mês. Em pontos melhores, com terreno próprio e serviços extras, o lucro pode ultrapassar R$30.000 com relativa facilidade. Claro que também existe o outro lado. Em ponto ruim, com aluguel alto e pouco giro, o dono pode trabalhar muito para sobrar quase nada. O estacionamento não imprime dinheiro por existir, ele imprime dinheiro quando o ponto e a gestão encaixam. No fim, esse negócio ensina uma coisa simples. Às vezes, o dinheiro não está em algo extraordinário, e sim em resolver uma necessidade comum melhor do que os outros. Um espaço vazio no lugar certo pode valer mais do que muita operação vistosa. Da próxima vez que você passar por um estacionamento lotado no centro, talvez enxergue outra coisa. Não um monte de carros parados, mas um terreno transformando tempo em caixa. E esse é exatamente o tipo de dinheiro que quase ninguém vê.